Eu falei, se vocês quebrarem alguma coisa, primeiro eu não vou ter dinheiro para pagar. Não quebrem um vaso, que eu já conheço os meus. A gente leva 10 anos para colocar um bom costume. O filho entra para a faculdade ou para a escola em uma semana. Uma má companhia apaga todo o bom costume que levou 10 anos para ser implementado. Então não se engane com as pessoas que você anda. Em uma semana elas te convencem a fazer coisas que seus pais, seus mentores, seu pastor levou anos para te ensinar. Não demole com isso, não negocie com isso. Ande com pessoas que vão te levar para o destino que Deus planejou para você e não pessoas que vão atrasar o seu futuro. Tem pessoas que é como um encosto. Se eu soubesse que eu ia pregar isso, eu vinha de branco hoje para falar sobre o poder do encosto. Ainda bem que pelo menos a minha toalhinha eu trouxe. Está aqui, ó. É pequena, mas tem um poder. Adeus. Escute isso. Tem pessoas que entram na sua vida para te atrasar. Parecem bonitas, fazem um cafuné gostoso. Dalila fazia um cafuné que Sansão dormia. Mas ela... Trata com esses jovens, Senhor. O jovem já se entrega. Meu Deus. Mesmo que seja uma Dalila, eu quero, Senhor. Eu quero a cafuné. Presta atenção. Antes de vazarem os olhos de Sansão, ele já estava cego com Dalila. A perda da visão espiritual é muito pior do que a perda da visão natural. Quando você escolhe mais companhias, você vai matando toda a tua visão espiritual antes de perder a natural. Sansão já não entendia mais nada, porque estava em má companhia. Terceira coisa para você entender bem essa mensagem, a incoerência. Quem era Sansão? Juiz. Juiz anda com prostitutas? Nós agora estamos entendendo mais sobre juiz, porque alguns juízes começaram a fortalecer o Brasil. A gente entendeu que o poder judiciário vale mais do que o legislativo, do que o executivo, porque quando o bicho começou a pegar no Brasil, foi o poder judiciário que se levantou. A gente começou a festejar juízes como Sérgio Moro. Agora, quando você pensa no juiz Moro, você consegue imaginar ele recebendo um cafuné de uma qualquer por aí? Não, porque é incoerente um juiz da nação viver no colo de uma qualquer. É incoerente. O que é incoerência? Incoerência é você sonhar em ser médico. É o seu destino, é o seu sonho. Mas você faz faculdade de computação porque está na moda. Porque está dando mais dinheiro. Ou seja, você anula teu futuro por causa de uma necessidade do presente. Ou você vive pelo teu futuro, ou você fica escravo do teu presente. Você precisa decidir. Incoerência é você ser juiz em Israel, nazireu por decreto celestial, por decreto divino, mas está vivendo uma vida que não tem nada a ver com o futuro que foi planejado por Deus. E Sansão sempre batendo perna, eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E o eu quero, repete comigo, o eu quero, mais alto, o eu quero, mata meu destino profético. E ele continuou, mas é o que eu quero, Dalila, é o que eu quero, são essas companhias, minhas decisões são isso mesmo. Até que mais companhias e mais decisões levou ele para uma vida incoerente. Você nunca vai encontrar um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um homem de Deus, uma mulher de Deus que vive uma vida incoerente. Tem todo um capítulo nesse livro, Descubra o Seu Destino, só sobre como ter uma vida coerente. Quem aqui me segue em alguma rede social?
Escute isso. Você me vê como um instrutor. Você me vê como um treinador de pessoas. É incoerente eu postar, por exemplo, uma foto sem camisa, comendo um camarão, falando, gente, que camarão delicioso. Ah, mas isso não tem nada a ver. É incoerente. Às vezes eu vou no shopping com a minha família e a Janine fala, Tiago, bota uma bermuda. Eu não tenho nada contra a bermuda não, tá, gente? Apesar de ser blenhando. Escute. Mas eu falo, não, eu vou arrumado. Porque as pessoas me conhecem. E você pode decepcionar uma pessoa pela forma que se veste. Você pode decepcionar uma pessoa pela foto que posta. Porque tudo que você está anunciando para o seu futuro, por causa de uma postagem, pode mostrar que você, na verdade, leva uma vida incoerente. Como tem irmãs no Instagram que postam foto. O Senhor é minha força e a minha luz. Mas, Jesus, o que é isso? Incoerente. E quer casar. Tem que avisar para essa irmã que quem vê esse tipo de postagem não quer casar, quer uma noite. Sansão cumpriu o propósito dele na terra? Sim ou não? Claro que cumpriu. Eu vou te explicar o seguinte, entenda isso. Quando Deus fala que vai acontecer, vai acontecer. E se eu fizer tudo errado, pastor? Se eu andar com mais companhias, se eu tomar mais decisões, e se eu levar uma vida incoerente, ainda vai acontecer? Vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai até o fim. Então o que muda? Se eu levar uma vida incoerente, se eu tomar mais decisões, se eu andar em mais companhias, o processo muda. Você não precisa morrer cego, você não precisa morrer envergonhado, sendo zombado que nem um bobo como Sansão. O processo muda. Agora a Bíblia diz o seguinte: quando Sansão escolhe a mulher errada, seu pai e sua mãe não aceitam. O versículo seguinte diz assim: mas tudo isso estava no controle de Deus. Ainda que você tome uma má decisão, Ele continua no controle. Ainda que você seja infiel, Ele continua fiel. E o versículo continua: porque Deus já tinha um propósito contra os filisteus. Então Deus começa a colocar ou permitir, pelas decisões de Sansão, que ele entre no meio dos filisteus. Quando Sansão está no colo de Dalila, Deus devia estar chorando e falou assim: puxa, eu planejei tanta coisa boa para você. Nenhum pai faz planos ruins para os seus filhos. Nenhum pai planeja o mal. Você fala: eu estou vivendo o plano de Deus. Se não é bom, não é de Deus. Porque de Deus, cada um daquilo que tem. De Deus não pode sair nada mais ou menos. Jesus transformou a água no melhor vinho, diz a palavra. Não é porque Ele queria deixar todo mundo com o melhor vinho, porque Ele é chique. É porque dele não sai nada mais ou menos. Cada um dá o que tem. Quando pediram para Ele o melhor vinho, o vinho Ele já deu o melhor. Quando você pede algo a Deus, Ele já sabe que vai ser o melhor. O que vem de Deus é o melhor. Uma vez eu estava na sala, vendo um filme, comendo uma barra de chocolate. Quem já cometeu esse pecado pelo menos uma vez? Alguns pecadores. E eu estava com uma barra de chocolate. De repente eu escuto os passos do meu filho vindo. Eu pego a barra de chocolate e escondo. Mas não é de maldade não. É porque é o seguinte, ó, quem tem filho aqui vai saber. Não, você não pode. Tá quase na hora do almoço, você vai deixar teu filho ver chocolate?
que vai acontecer? Ele vai querer o chocolate, vai ganhar porque eles sempre ganham. Eu quero, pai, me dá, pai, eu quero, pai. Aí você, para acabar com aquele teatro que já está te saturando, você fala, toma, come tudo. Ele não almoça, sua esposa fica com raiva, 7 dias de castigo, os casados já pegaram, graças a Deus. Não entenderam, então é porque os irmãos estão acostumados a ficar no castigo, meu Deus. Ou seja, você vai prejudicar toda a sua vida familiar por causa de um chocolate? Não, eu escondo. Prefiro esconder. Porque você não pode mostrar para um filho algo muito bom que você não tem intenção de dar. Se você vai dar, mostra. Se você não vai dar, esconde. Nenhum pai leva o filho para a loja de brinquedo no dia das crianças e fala, filho, olha quantos brinquedos. E caramba, pai, muito legal. Olha, é só para olhar, tá? A gente não vai comprar. Você não pode mostrar para a criança algo que você não tem a intenção de dar. Sim ou não? Assim é o Pai Celestial com os seus filhos. Se Ele deixou você ver, se Ele deixou você olhar, pode parecer impossível, Ele tem a intenção de te dar, Ele tem a intenção de colocar na tua mão. Deus é Pai. Ele só mostra o que Ele tem intenção de te dar. Às vezes você passou em frente àquele terreno e fala, é muito grande para mim. Se Deus deixou você suspirar, se Deus deixou você olhar, já está no plano dele te entregar. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Pai que eu tenho, que você tem. Escute isso, já estou terminando. No final da história, nós começamos a entender que Sansão foi feito juiz, nasceu como nazireu. Tudo isso tinha um propósito. Deus queria destruir os filisteus. No último dia da sua vida, Sansão estava envergonhado, porque ele decidiu assim. Sansão estava cego, porque ele decidiu assim. Sansão estava como bobo da corte, porque ele andou com mais companhias para virar um bobo. Tem gente que vira o bobo da corte, porque anda com as pessoas erradas. E aí, naquele último dia, ele falou, Deus, me dá força novamente. Porque o dia que ele foi preso, diz a Bíblia, ele se levantou para lutar contra os filisteus, sem saber que o Espírito de Deus já tinha saído dele. O Espírito de Deus já tinha saído do homem e ele não se deu conta. Tem gente que está vindo à igreja sem perceber que o Espírito já saiu de dentro dele. É por isso que ele entra na igreja e fala, hoje está fria essa reunião. Fica o dia todo vendo novela, a semana toda falando mal dos outros. Quer chegar na igreja e quer sentir o fogo? Sansão não sabia que o Espírito já tinha ido embora dele. Por isso ele se levantou para lutar e o prenderam no último dia da sua vida. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta. Então Deus deu força para Sansão. Sansão bota a mão em 2 colunas e derruba o palácio onde estavam todos os filisteus. Mestres, governantes, rei, todos estavam reunidos naquele palácio. E a Bíblia diz que naquele dia Sansão matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Ou seja, o que Deus planejou, o que Deus programou, o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Sansão cumpriu o seu propósito, matou os filisteus. O processo até o cumprimento é que foi uma desgraça. Você pode mudar todo o processo da tua vida pelas decisões que você toma, pelas companhias que você anda e pela vida